Pessoal, coisas muito estranhas estão acontecendo no Canadá. E eu gravei esse vídeo para explicar para você primeiro o que é esse movimento dos caminhoneiros que são contra a vacinação da Covid-19 e também como o que está acontecendo lá é importante para nós aqui no Brasil. Então vamos lá, o Canadá é um dos maiores países do mundo em termos de extensão territorial, tem uma economia muito forte, tem uma fronteira muito extensa com os Estados Unidos, eles dividem ali a parte principal da América do Norte e o Canadá é uma monarquia porque ainda se submete à Rainha Elizabeth II, mas tem uma democracia muito consolidada na escolha do seu parlamento, do seu primeiro-ministro, dos seus governadores, enfim. No Canadá, o primeiro-ministro é o Justin Trudeau, que está enfrentando agora uma manifestação muito contundente de uma parcela pequena dos motoristas de caminhão que fazem transporte entre o Canadá e os Estados Unidos, e o governo federal canadense exigiu que eles apresentem um certificado de vacinação para cruzar a fronteira. Mas que é um detalhe, porque, na verdade, o próprio Estados Unidos ele já exige dos caminhoneiros e das pessoas que entram em território norte-americano a comprovação da vacina. Então, vamos lá. Os caminhoneiros, que 10% mais ou menos dos caminhoneiros não são vacinados, eles usaram essa exigência do governo canadense como uma justificativa para organizar uma grande manifestação na capital do país, que é Ottawa. E eles pararam seus caminhões ali, pararam seus caminhões nas estradas, nas pontes, enfim, causaram um caos do ponto de vista logístico, porque a interação comercial entre Canadá e Estados Unidos ela é permanente, muito importante, e começaram a ganhar apoiadores. A população canadense, 90% dela, já está vacinada com as 2 doses, pelo menos, ou enfim, com ciclo completo a partir de 5 anos de idade. Então, a vacinação no Canadá fluiu sem nenhum problema. Mas boa parte, 30% da população, apoia os caminhoneiros porque acha que os caminhoneiros devem ter o direito de expressar a sua opinião, a sua vontade, enfim. E os caminhoneiros ganharam apoio não só dessa parcela da população canadense, mas também de outros movimentos que criticam a obrigatoriedade de vacina, e com isso essa manifestação ganhou corpo. O que aconteceu? Como resposta, o Justin Trudeau, que é o primeiro-ministro canadense, ele invocou uma lei canadense que dá plenos poderes a ele para poder combater esse tipo de manifestação. E com base nessa lei que ele invocou, ele começou a promover congelamento de contas bancárias, a quebrar sigilos, a devolver doações que foram feitas através de plataformas de internet. Enfim, ele foi para o campo de batalha contra os caminhoneiros, tentando sufocar essas manifestações, cortando a grana. Porque o caminhoneiro ele vive do quilômetro rodado. Então, se ele parou, é porque, de alguma forma, ele está tendo uma compensação por esse tempo parado, sobretudo quando o tempo é tão longo como é agora. Enfim, essa medida é uma medida extremamente autoritária. Imagine você, um governo, poder quebrar sigilos e bloquear contas de pessoas que ele supõe que não necessariamente essas pessoas fizeram uma manifestação clara, pública, de apoio aos caminhoneiros. Mas naquilo que o governo entender que são pessoas que estão apoiando a manifestação, essas pessoas podem ter suas contas bloqueadas em bancos e também as contas de criptomoeda, enfim, é poder total para poder sufocar financeiramente essas pessoas, que podem ser pessoas que fizeram uma postagem, pessoas que, enfim, expressaram de alguma forma a sua opinião e agora estão sendo alvo desse contra-ataque do governo. Na minha leitura, isso é um erro. O governo, ele tem a força de polícia, ele tem a Constituição, ele tem tudo o que ele precisa para combater qualquer tipo de baderna que se estabeleça a respeito de qualquer assunto. Enfim, quando você tem um grupo pequeno, de novo, é uma parcela pequena dos caminhoneiros que, ao invés de optarem por fazer alguma outra atividade, já que essa legalmente está sendo exigida que eles se vacinem, eles foram ali, paralisaram
o comércio, o fluxo natural e normal do comércio entre dois países. Então, eles estão causando um transtorno para uma parte considerável da população canadense. Então, o governo tem que agir. Não pode ficar de quatro esperando que o problema só se agrave e que, de alguma forma, eles tenham que ceder aos caminhoneiros. Isso eu entendo. Agora, o que não pode acontecer é que, em razão disso, o governo invoque para si toda essa autoridade. E tem um detalhe histórico importante. O Justin Trudeau, ele é filho do Pierre Elliott Trudeau, que também foi primeiro-ministro do Canadá. Aliás, o terceiro primeiro-ministro mais longevo na sua atividade como primeiro-ministro da história do Canadá. E o pai dele também invocou na época uma lei similar, mas era num contexto de guerra, para poder agir contra um grupo na região de Quebec que estava... eles tinham ali um sentimento separatista. Enfim, o Canadá é um país muito interessante, só fazendo um parênteses rápido aqui, porque o Canadá ele se divide numa parte que fala inglês e que tem uma conexão muito maior com os Estados Unidos, e tem uma parte que fala francês e que tem uma conexão muito maior com a Europa, com a França, enfim, sobretudo, naturalmente, por causa da língua. E é curioso, porque o canadense que fala francês, ele, em geral, ele não fala inglês. E o canadense que fala inglês, em geral, não fala francês. Quer dizer, existe essa separação dentro de um país que se mantém democraticamente unido. É um caso muito especial na política mundial. E aí, o que acontece? O pai do Justin, ele era uma pessoa extremamente popular, ele foi um político que teve uma ascensão muito forte no Partido Liberal, mas que manteve relações com a União Soviética, com Cuba, enfim, apesar de estar no Partido Liberal. E ele enfrentou, no final da década de 70, esses terroristas que acabaram, em nome desse movimento separatista, enfim, de valorização de Quebec. Havia ali uma discussão, eles queriam independência, mas se manter no Canadá por associação, como se eles fossem um país que se associa à parte inglesa, digamos assim, e com isso eles se mantêm ali, cada um com a sua independência, mas dentro de um mesmo escopo de poder governamental. Então, ele enfrentou esse pessoal invocando essa lei de guerra que deu a ele autonomia para tomar toda e qualquer medida extrema que fosse necessária para acabar com isso. Esses terroristas, eles sequestraram 2 ministros do Pierre Trudeau na época, um deles veio a falecer e o outro foi liberado, mas ele foi liberado porque houve uma negociação para enviar um grupo de terroristas que faziam parte desse pessoal aí, desse movimento, que foram enviados para Cuba, não presos. Eles foram, se exilaram lá em Cuba, o governo canadense topou mandar esse pessoal para Cuba e aí eles liberaram o outro ministro. Enfim, então o Justin Trudeau, ele tem essa experiência dentro de casa, desse momento de poder supremo aonde o primeiro-ministro faz tudo aquilo que ele julga ser necessário para combater algum tipo de situação extrema que se estabelece no país. Agora, convenhamos, será que foi uma situação extrema? Será que essa manifestação é sabaderna? Porque há relatos ali na cidade de Ottawa, onde os caminhoneiros ocuparam o centro da cidade, que eles passam a madrugada buzinando, acelerando os caminhões, enfim, realmente tumultuando, tem relatos de assédio. Então, existe um problema, é um fato concreto. Agora, precisava o governo invocar uma autoridade plena e não conseguiu, porque já se passaram vários dias aí, o governo até agora ainda não conseguiu, de forma efetiva, evitar, desfazer esse movimento. Então, quando isso acontece, você começa a olhar para o cenário de outros países, como o Brasil. O Brasil passou por uma manifestação de caminhoneiros, na época, em 2018, na época onde eles exigiam redução do preço do diesel. Vocês se lembram bem disso, o transtorno que foi, começou a faltar combustível nos postos de gasolina, enfim, começou a ter um transtorno enorme no país. E, na época, houve uma negociação para que essa greve fosse encerrada. E ela foi encerrada, foram tomadas medidas ali junto à Petrobras para redução do preço do diesel, que foi uma fantasia, enfim, durou muito pouco, não é assim que você vai resolver o problema do diesel, mas isso é um outro problema. Agora, imagina se naquele momento
O Michel Temer invoca para si a autoridade para bloquear contas, quebrar sigilos e fazer qualquer tipo de movimento contra pessoas que ele julgasse que poderiam estar ali apoiando a greve dos caminhoneiros. Aliás, Jair Bolsonaro apoiou a greve dos caminhoneiros. Imagina o Michel Temer tomando essas medidas contra ele. Imagina nas manifestações contra a Dilma. Imagina o que teria acontecido se a Dilma, governo de esquerda, tivesse invocado para si esse mesmo tipo de autoridade. Ela poderia ter feito um arraso com o próprio MBL, com as pessoas do MBL, com as pessoas que apoiavam o movimento, com tantas outras pessoas que foram às ruas garantir que aquele governo sem vergonha e incapaz saísse de cena. Vejam a gravidade do que o Justin Trudeau está fazendo. E aí a gente vem para um passado mais recente no Brasil, que foi o 7 de setembro. No 7 de setembro, os bolsonaristas e os caminhoneiros que se manifestaram e foram para Brasília, vocês se lembram bem disso, eles estavam ali esperando a decretação de um estado de sítio. Então, na cabeça maluca do bolsonarismo, essa possibilidade foi cogitada e não foi implementada porque não basta simplesmente o presidente, o Bolsonaro, querer decretar. Enfim, você tem toda uma série de etapas que precisam ser implementadas para que isso aconteça e seja mantido. Então, enfim, esse cenário que a gente está vendo no Canadá, ele abre um precedente que para nós também é um risco. Bolsonaro que está aí, na iminência de perder uma eleição, que sabe que não tem condição de se reeleger e que toda hora flerta com autoritarismo para querer se garantir na presidência, para poder manter a si e a seus filhos protegidos do rigor da lei. Então a gente precisa ficar atento, a gente precisa acompanhar o que está acontecendo lá e, sobretudo, a gente precisa observar como é que isso pode influenciar esse apelo, esse desejo, essa fraqueza que o Bolsonaro tem para tomar medidas autoritárias contra a população brasileira. Vamos ficar de olho, pessoal. Estamos em guerra. Petistas e bolsonaristas se organizam para defender seus líderes corruptos e repetir as mesmas velhas mentiras que você já sabe. O Brasil, refém de Lula e Bolsonaro, se depara com sua pior eleição. Mas a pergunta que importa é a seguinte: o que você vai fazer em relação a isso? O MBL promete lutar até o fim pela nossa liberdade. Como todo exército, temos a nossa vanguarda. E nessa guerra, essa é a nossa. Inscreva-se em academia.mbl.org.br.